parar de fazer dieta e começar a praticar o comer intuitivo, será que eu consigo perder peso? Sim, se você começa a praticar o comer intuitivo, é possível que você veja mudanças estéticas acontecerem. Mas, se você utilizar o comer intuitivo apenas como mais uma ferramenta para emagrecer, quase como se fosse uma dieta, talvez isso não vai funcionar, porque talvez não vai ser sustentável. Assim como a dieta provavelmente não tem sido sustentável para você. Mas calma, que eu vou te explicar tudo melhor nesse vídeo. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu tô amando fazer vídeo aqui pro canal. Muito obrigada a todo mundo que tem compartilhado, comentado. E para você que não me conhece, meu nome é Lorena Neiva, eu sou uma nutri que não passa dieta, porque eu vou te ajudar a melhorar a sua relação com a comida. Vamos lá? Bom, para começar, e inclusive meu primeiro vídeo aqui do canal, eu conto, sobre a minha história. Eu, de fato, emagreci à medida que eu fui praticando o comer intuitivo. Mas uma coisa que você tem que começar a entender é que não foi porque eu comecei a seguir um compilado de regras que me fizeram comer menos. Porque essa ideia é basicamente uma dieta, não é? Na verdade, o que aconteceu foi que o comer intuitivo, ao longo do tempo, foi me fazendo ter comportamentos mais saudáveis em torno da comida. Que assim como eu conto no vídeo, quando eu decidi melhorar minha relação com a comida, eu estava num lugar muito ruim. Eu não sabia quando eu estava com fome, eu não sabia quando eu estava saciada, eu vivia muito no tudo ou nada por conta das regras de dieta que eu tentava seguir na minha cabeça, que eram inclusive para me ajudar a emagrecer e ser mais saudável, enfim. Então as minhas refeições eram basicamente assim, ou eu tava comendo aquilo que era certo, que não necessariamente estava de acordo com a minha fome e com a minha saciedade, mas pelas regras que eu tinha, era aquilo que eu tinha que comer, ou eu estava no outro extremo, que era exagerando. Esse extremo de exagero foi cada vez mais ocupando um espaço mais frequente na minha vida. Então, nesse período, principalmente, eu passava mais dias da semana tendo exageros do que comendo daquele jeito certo que eu tinha em mente. Então, frequentemente, eu estava comendo para além da minha saciedade e ainda, a maioria desses excessos que eu tinha envolviam comidas que para mim eram proibidas. E essas comidas que eram proibidas eram comidas que tinham maior teor de açúcar, de gordura e de calorias. Então esse era meu cenário. E à medida que eu fui trabalhando na minha relação com a comida, que eu comecei a afastar essas regras, que eu comecei a descobrir o que é fome, o que é saciedade, que eu comecei a entender que, por exemplo, um doce não é proibido, eu posso comer, e eu fui aprendendo a comer esse doce mais voltado para minha satisfação. Então eu entendia que se aquela quantidade menor me satisfez, eu poderia parar por ali, porque agora eu poderia comer esse doce mais tarde, em outro dia. Eu fui parando de exagerar tanto na comida. Isso não aconteceu de uma hora para outra, mas desde o início eu fui vendo umas pequenas melhoras acontecerem. Então, ao longo do caminho, se você analisar todos esses 5 anos que eu pratico comer intuitivo, o que eu vejo é que no início, quando eu tava nessa má relação e eu tomei essa decisão de mudar de caminho, que eu tomei essa decisão de, olha, chega de dieta porque não tem funcionado, eu comia muito mais. Ao longo do tempo, justamente por trabalhar nesses comportamentos, eu fui comendo menos, porque eu fui exagerando menos. Eu fui conseguindo manter um equilíbrio muito maior. E como consequência disso, o meu peso diminuiu. Até porque, outra coisa que eu conto nesse vídeo, é que durante os anos que eu fiquei tentando fazer dieta, eu ganhei peso. Então eu ganhei peso porque estavam acontecendo muitos exageros na minha alimentação. À medida que eu fui melhorando os comportamentos e esses exageros foram diminuindo, eu fui conseguindo ver um reflexo na minha estética. Então o que eu queria deixar muito claro em relação ao meu caso, primeiramente, é que foram esses compilados de mudanças que tiveram um reflexo na minha estética. Então foi ter reduzido os exageros, foi ter saído desse tudo ou nada, foi ter conseguido entender cada vez mais sobre a minha fome, a minha saciedade, foi ter aprendido ao longo do tempo a processar as minhas emoções de uma outra forma, porque eu também ficava muito presa naquilo de tô ansiosa, vem comida, 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 tem um exagero, agora já era. Esse ciclo que você conhece. E ao longo de todo esse caminho também, como eu disse, eu fui começando a criar uma constância maior na atividade física, que até então eu nunca tinha tido. Justamente porque também o comer intuitivo traz muito esse olhar sobre o nosso corpo e sobre movimento. Eu fui começando a descobrir que, de fato, existia um quesito de bem-estar ali ao me movimentar. E eu fui começando a tomar gosto por isso. Então, todas essas mudanças em conjunto ao longo do tempo, que não tinham como objetivo principal me fazer emagrecer, apesar de sim. Não vou mentir pra você e falar que, nossa, então você já, no primeiro momento que você decidiu praticar o comer intuitivo, você abandonou esse desejo para emagrecer? Não, eu ainda queria emagrecer.
E no início, principalmente no primeiro ano, e eu sei disso porque eu tenho um caderno ali que eu fazia anotações, eu ainda tinha muito esse foco no emagrecimento. E por várias vezes eu voltei a contar calorias, depois eu voltei de novo para o comer intuitivo. Por várias vezes eu tive um olhar de regra dentro do comer intuitivo, porque não é de uma hora para outra que a gente vai colocando como principal a nossa relação com a comida. Porque é isso também. Você não tem que escolher entre quero mudar a minha estética ou eu quero ter uma boa relação com a comida. Eu posso priorizar a minha boa relação com a comida e ainda querer sim ver mudanças estéticas. Mas a diferença é que agora o principal é essa boa relação com a comida. Então, se for para eu ter um comportamento que pode sim me ajudar a emagrecer, mas que vai atrapalhar minha relação com a comida, eu já não faço mais. Por isso que a restrição não entra. Por isso que a ideia de fazer uma dieta, de contar as calorias, de decidir não comer aquela comida porque é muito calórica e ela vai me engordar, isso não entra no comer intuitivo. Porque por mais que isso possa, sim, num curto prazo, te fazer emagrecer mais rápido, a gente sabe que não vai sustentar justamente porque piora a sua relação com a comida. Então a gente vai aprendendo ao longo do caminho a trocar, entende? As prioridades. Mas eu não vou mentir pra você e falar que desde o início eu já estava ali super centrada na ideia do bem-estar. Não, eu fui aprendendo a fazer isso ao longo do caminho. Então é muito seguro de dizer que a minha mudança estética veio como consequência de todo o processo de melhora da minha relação com a comida. E aí, gente, depende do processo de cada um. Porque o que eu falo muito com os meus pacientes é que quando a gente fala sobre relação com a comida, é um bololô de coisas e a gente vai soltando esse bololô. Mas quando a gente solta, a gente tem inúmeras coisas para praticar, para processar, para conseguir lidar melhor. E tem certos pontos que talvez você vai avançar mais rápido do que outros. Por exemplo, comer emocional para mim foi um dos pontos mais desafiadores que eu tive. Então, por mais que, por exemplo, eu já poderia me ver ali no primeiro ano totalmente entendendo fome, conseguindo fazer escolhas voltadas para o bem-estar, porque eu entendia que aquilo ali me trazia leveza, energia, disposição. Quando vinha uma ansiedade, eu tinha muita dificuldade de não correr pro doce. Esse processo foi um que levou muito mais tempo para mim, pra eu conseguir hoje olhar para isso e falar, hoje eu já lido muito melhor. Não quer dizer também, né, que vez ou outra a gente não acabe comendo por conta de uma ansiedade. A gente é humano, né? Eu sou humana também. Mas, na maior parte do tempo, hoje eu consigo olhar para a ansiedade, consigo entender que ela tá ali, consigo buscar outras formas de gerenciar. Mas foi um ponto que eu levei muito mais tempo. E aí é claro que o fato de eu descontar as emoções na comida tinha influência sobre a minha estética. À medida que eu fui parando de descontar tanta ansiedade na comida, foi me ajudando também a mudar o meu corpo, como consequência. Então, se eu tivesse feito essa mudança de comportamento mais rápido, tá entendendo o que eu tô dizendo? Se eu tivesse conseguido lidar com a ansiedade de uma maneira mais rápida, eu teria tido uma mudança estética mais rápida, porque é reflexo. Mas aí que tá, a gente aprende nesse processo que já que o principal sou eu criar uma melhor relação com a comida, é no tempo que precisar ser. Eu não vou ficar correndo para isso acontecer para ontem. Por mais que sim, eu queira mudar, porque é muito ruim estar numa relação ruim com a comida. Era muito ruim descontar a emoção na comida. Toda vez que eu tava ansiosa, eu correr pra comida e não saber outra forma de lidar. Eu queria sim lidar com isso mais rápido, mas é onde também a gente consegue parar, olhar e falar, mas tá tudo bem que leve tempo. Então tá tudo bem eu deixar o meu corpo seguir o caminho. Porque é um processo de aprendizado e eu estou aprendendo. Então esses são alguns pontos importantes já de você tomar nota. As mudanças estéticas acontecem como consequência das mudanças de comportamento que você está fazendo. E na velocidade também que essas mudanças estão acontecendo. Mas um outro ponto que eu queria deixar claro aqui é que onde você está, como está a sua relação com a comida, quando você decide seguir pelo caminho do comer intuitivo, também vai ter influência no reflexo que vai ser gerado na sua estética. Porque você percebeu que no meu caso, eu estava num lugar, eu comecei num lugar que havia excessos, que havia falta de conexão com saciedade, que havia falta de manejo para as emoções, então eu estava sempre comendo para mais. Você captou? E me exercitando de menos, porque eu não conseguia ter uma constância boa na atividade física. Agora, se eu te trago o exemplo de uma outra pessoa que está numa má relação com a comida também, e por isso quer trazer o comer intuitivo para a vida dela, porque ela não aguenta mais aquela relação disfuncional que ela vive. Porém, essa pessoa, ao trazer as restrições alimentares para a vida dela, que eu também trazia para a minha, lembra? Mas eu descompensava para excesso, porque eu não conseguia manter. Eu ficava sempre no tudo ou nada. Essa pessoa consegue segurar as restrições. Essa pessoa consome muito menos do que ela precisa. Essa pessoa, inclusive, está num baixo peso. Se ela começa a praticar o comer intuitivo,
O que você acha que vai acontecer? O comer intuitivo, por ensinar essa pessoa a observar mais os seus sinais internos, o seu bem-estar e responder melhor a isso e todo o contexto que ela vive, ela provavelmente vai começar a comer mais. E muitas das vezes uma pessoa que está nesse cenário, ela até exercita para mais também, ela movimenta muito mais o corpo dela, e vamos supor que ela comece a exercitar um pouco menos, porque ela tá ali já numa prática muito excessiva muitas das vezes, ou digamos que ela mantém ali a prática de atividade física que ela já faz, essa pessoa vai aumentar o peso dela, não vai? Então esse é um outro ponto que eu queria que você tomasse nota. Comer intuitivo não é uma ferramenta para te fazer emagrecer. O comer intuitivo é um meio que te permite criar uma relação em paz com a comida, atender mais os seus sinais internos, nutrir melhor o seu corpo, ter mais equilíbrio. Então, o comer intuitivo vai me possibilitar, ao longo do tempo, gradativamente, a encontrar um peso que é mais saudável para mim, que é o que a gente chama também de peso natural. E quando eu falo peso, eu queria que você entendesse que não é um número específico, porque você sabe que o nosso peso varia, né? Até mesmo no mesmo dia. Eu acordo com peso e à medida que eu vou tomando líquidos, que eu vou comendo, que eu vou indo ao banheiro, enfim, eu chego à noite com um peso um pouco maior. Então a variação do peso ela é muito normal. Por isso que também a gente não precisa ficar se atendo tanto à balança, né? Mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Na verdade é uma faixa de peso. Então pode ter até um número ali mais central, mas um pouco para menos, um pouco para mais. É essa faixa de peso que eu consigo manter sem esforço, em resposta a um estilo de vida que está mais equilibrado, que está mais saudável, que está mais nutritivo, em resposta a uma prática de atividade física que exista de uma maneira mais constante na minha vida. Claro, tem um pouquinho da genética aí no meio, mas não é o principal. O principal é o meu estilo de vida, ou seja, a minha relação com a comida e a minha relação com a atividade física. Esses dois conseguem determinar que faixa de peso eu fico. E se eu estou construindo uma relação com a comida mais equilibrada que eu consiga manter, e eu estou construindo uma relação com a atividade física em que eu me movimento mais e eu consigo manter, isso vai fazer com que eu fique numa faixa de peso que para mim é mais saudável. Então, comer intuitivo, melhorar sua relação com a comida, não necessariamente te faz emagrecer ou engordar ou manter o seu peso. Ele te aproxima de um comer mais equilibrado, de uma relação boa com a atividade física e de um peso, uma faixa de peso, né? Que é mais saudável para você. Eu estava acima da minha faixa de peso saudável ou natural, porque a minha relação com a comida e com a atividade física estava desequilibrada. Uma vez que eu equilibrei, tive as mudanças ali comportamentais, cheguei, que eu acredito que é onde eu tô hoje, na minha faixa de peso que é mais natural, que é aquela faixa de peso que eu vejo que eu consigo manter sem ficar bitolada em cima disso, só praticando comer intuitivo e me sentindo bem no dia a dia. Mas, como eu dei de exemplo, essa outra pessoa, ela estava abaixo dessa faixa de peso natural. Então, o comer intuitivo possibilitou que ela chegasse, aumentasse até essa faixa de peso mais natural. E claro, tem as pessoas que só mantêm basicamente aquela faixa de peso porque já estavam numa faixa de peso mais natural. Mas o que a gente mais tem visto atualmente, e é o que eu tenho também por base dos meus pacientes, é que a maioria das pessoas acaba por ficar nos excessos. É o mais comum de acontecer quando a gente tenta colocar restrição, quando a gente tenta seguir uma dieta. É a gente descompensar e viver no tudo ou nada, mas tendendo para os excessos. Então a grande parte, por exemplo, dos meus pacientes acaba vendo uma mudança estética no sentido de emagrecimento de maneira bem gradual ao longo do tempo, mas não porque o comer intuitivo está fazendo eles emagrecerem, entende? Mas porque o comer intuitivo está possibilitando que eles melhorem comportamentos que estão tendendo para o excesso e se mantenham nessa faixa de peso que é mais saudável. E por que eu disse que se você utilizar o comer intuitivo como uma ferramenta de emagrecimento, talvez não vai se sustentar? Porque você vai começar a colocar regra no comer intuitivo. Você vai agir da mesma forma que você agia na dieta. Ah, o comer intuitivo fala pra gente olhar pra fome, então eu só vou comer quando eu tiver fome, eu não posso comer quando eu não tiver com fome. Ah, o comer intuitivo falou que eu tenho que respeitar minha saciedade, então eu sou obrigada a parar de comer quando eu tô saciada. Primeiro, isso não é comer intuitivo, porque comer intuitivo não tem regra, a gente tem nortes, então a gente começa assim a perceber a nossa fome, começa a entender que faz sentido respeitar essa fome, mas eu não vou comer só pela fome. Da mesma forma que também a gente começa a ver que respeitar a saciedade, parar de comer quando a gente se sente ali confortavelmente saciado, faz sentido, mas não quer dizer também que não tenham momentos que eu não vou querer ultrapassar um pouco essa saciedade. Então, primeiro que não são regras, e segundo que eu vou continuar nessa ânsia para emagrecer para ontem. E aí eu vou cair em restrição. Não tem jeito. Por isso que à medida que a gente vai aprendendo sobre o comer intuitivo, a gente também vai aprendendo a
afastar esses pensamentos que trazem um desespero para o emagrecimento, que trazem essa ideia de, nossa, porque eu preciso emagrecer e tem que ser rápido, porque dezembro tá aí, ou porque eu tenho aquela formatura, ou porque eu tô doida para comprar umas roupas novas, mas eu vou esperar eu emagrecer primeiro. Então a gente afasta muito esses pensamentos, trazendo muito mais o olhar para o momento presente. E tá tudo bem, sabe? Você querer emagrecer, você não está satisfeita com a sua estética, mas é onde a gente traz essa conversa, essa mentalidade de, olha, tudo bem, eu não tô satisfeita com o meu corpo, eu quero emagrecer, mas eu sei que todo esse caminho da dieta, de emagrecer para ontem e tudo mais, não é sustentável e não me faz bem. Então, quer saber? Deixa eu colocar em prioridade a minha relação com a comida e deixa o meu corpo seguir o caminho dele. Se eu for ao longo do tempo vendo mudanças estéticas, ótimo. Mas em primeiro lugar eu quero ficar em paz com a comida, é isso que eu vou fazer. Então tá tudo bem com o meu corpo de agora. Por mais que eu queira mudar, eu não tenho que esperar esse corpo mudar pra eu ser feliz, pra eu aproveitar a minha vida. Eu quero começar a respeitar esse corpo aqui e agora. Porque trazendo esse tipo de conversa, não é que eu deixo de querer emagrecer, não é que eu olhe pro meu corpo e falo, nossa, tá ótimo assim, sendo que por dentro eu sei que não é verdade, porque eu quero mudar esse corpo. Mas assim, eu afasto mais fácil essa ideia de que tem que ser pra ontem. Porque essa ideia de tem que ser pra ontem, porque minha vida só vai começar quando eu emagrecer, ou só vou ser amada, né, e gostada, enfim, e admirada se eu emagrecer, vai fazer com que eu queira emagrecer para ontem. E não tem jeito. Se existe essa urgência para emagrecer, eu vou cair em restrição. E aí eu não consigo praticar o comer intuitivo e aí eu fico no mesmo ciclo das dietas. Então são esses pontos que eu queria que você entendesse sobre toda essa relação do comer intuitivo com as mudanças estéticas. Elas podem sim acontecer, mas elas acontecem de uma maneira indireta, elas acontecem como consequência, como um reflexo do foco que você está colocando em mudar os seus comportamentos. Porque você quer mudar esses comportamentos, mesmo sabendo que talvez eles podem levar a uma mudança estética, e tudo bem, você fica feliz com isso, mas você começa a direcionar esse olhar para eu quero mudar esses comportamentos porque eu quero me sentir melhor no dia a dia. Por isso que a gente vai aprendendo a tirar o foco do emagrecimento e ponto final e colocar um foco em me sentir bem, no bem-estar. E por isso também que no Comer Intuitivo a gente aprende a criar uma melhor relação com o nosso corpo. Como eu disse, aceitar mais o momento presente. Não no sentido de, então eu tenho que desistir de querer mudar a minha estética. Não, mas no sentido de que, apesar de eu não estar satisfeita, eu respeito esse corpo, eu cuido desse corpo, eu escuto esse corpo, eu aceito esse corpo no presente. E eu não vou mais forçar esse corpo num caminho que eu sei que não faz bem a ele, como um caminho de restrição. Então, por isso que eu não vou me desesperar para emagrecer para ontem. Por mais que isso apareça automaticamente, eu vou aprender a afastar, porque eu quero focar em me sentir bem. Então eu espero que esse vídeo tenha sanado algumas dúvidas a respeito do comer intuitivo e das mudanças estéticas. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou ser muito feliz em responder. Não vou dar tchau porque vou deixar esse outro vídeo aqui para você ver, mas até breve.